Boa tarde aos nossos amigos aí maracanauenses, do Ceará, do Brasil, do mundo. Estamos aqui mais numa live da TV Pitaguari, comigo Allan Kardec Marinho. Já aí entrando o David Genses, Márcio Caetano, toda essa galera que está fazendo live, está se comunicando nesse período que nós estamos vivendo no Brasil. Eu estou ficando viciado já em live, assistindo Zé Neto, Cristiano, adorei, ouvi umas modinhas, uma música sertaneja antiga, de primeira, do jeito que eu gosto, ri muito da loucura deles. E estou esperando a da Duda Beat. Sou meio eclético, eu gosto de vários gêneros da música popular brasileira. E estamos aqui hoje. Antes de começar, eu queria dizer que hoje, 14 de abril, é o dia de uma coisa maravilhosa. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade de não consumir durante o dia. Hoje é o Dia Internacional do Café, certo? Esse cafezinho quente, gostoso, que alegra a gente pela manhã, à tarde, à noite, deixa a gente acordado. Quando a gente quer trabalhar mais, vai lá atrás da cafeína. Então hoje é o Dia Internacional do Café, que no Brasil veio em 1727. Veio trazido da Guiana Francesa, entrou por Belém do Pará, e quem trouxe foi o sargento-mor Francisco de Melo Palheta. Você já deve ter visto café com o nome de Palheta, cafeteria com o nome de Palheta. Então é uma homenagem ao sargento-mor Francisco de Melo Palheta, que em 1727 trouxe da Guiana Francesa. Como o café já era uma grande fonte comercial, ele foi para lá só para buscar o café e fazer aí espionagem industrial já em 1727, espionagem comercial. Então hoje é o Dia Internacional do Cafezinho. Deu vontade de tomar, mas depois da live eu tomo. E amigos, você já deve ter escutado em algum lugar. Quem vive na política, quem escuta política, quem vive no ramo da indústria, quem vive em articulações, quem é CEO de empresa, quem lida com o movimento comunitário, movimento estudantil, em algum momento você já ouviu alguém falar que fulano usa coisas, artimanhas do livro Arte da Guerra. Isso é coisa do Arte da Guerra, né? Mas o que é isso aí? O que é isso, essa coisa tão poderosa que pode influenciar ações, que pode definir decisões, que é um livretozinho pequenininho, com poucas páginas, chamado Arte da Guerra. Eu já tive de várias edições, inclusive que eu adoro também desenho, e história em quadrinho, em HQ, né? Arte da Guerra em HQ, Arte da Guerra em várias edições, sabe? É uma coisa que eu gostava muito de colecionar. Hoje eu já restringo mais livros e eu já boto mais os livros para circulares, que eu acho que eles parados, eles não estão cumprindo a sua verdadeira função. David aqui falando no Maquiavel, o grande bebedor da Arte da Guerra, que bebeu no Sun Tzu, no livro Arte da Guerra, para desenvolver seus brilhantes conhecimentos. A Arte da Guerra ele foi escrito por um filósofo, que era o Hun, que depois se tornou Sun Tzu, que ele tornou-se general depois. Ele era um filósofo que tornou-se general. Quase sempre os filósofos nunca dão certo, sem preconceito, em funções
executivas, funções diretivas, né? Aqui com a gente a Miss Tim Maracanaú, uma franquia, esqueci o nome da franquia, viu, Jéssica Araújo? É um prazer você estar aqui com a gente. Também o Almir Júnior já entrou, o Douglas Rodrigues, todo mundo aqui assistindo com a gente. Espero que essa crise passe logo para a gente voltar a ver os desfiles de Miss, os concursos que tem por aí, ver o meu amigo Isis Nakamura de novo, aí ensinando passarela e fazendo os belos desfiles que nós temos sempre e que partem muito da sua mão. Pois é, então a arte da guerra, ele era um filósofo que se tornou general e escreveu esses ensinamentos de como você enfrenta uma batalha. Isso foi na China, 500 anos antes de Cristo. E nesse período, foi um período onde a ciência militar e a ciência legislativa se desenvolveu muito lá na China, né? Então os diversos dinastias, diversos povos, diversas facções, divisões do Império Chinês levava a que houvesse muita guerra e isso desenvolveu muito a ciência militar. E a arte da guerra foi uma espécie de manual, uma espécie de enciclopédia da época na questão da guerra, né? No seu livro, Sun colocava que os aspectos da guerra eram os aspectos táticos, hierárquicos e humanos, né? Então ele dividiu e que esses três aspectos servem para qualquer forma de disputa, né? Esses aspectos táticos, hierárquicos e humanos são usados em qualquer forma de disputa, por isso que o livro é tão atual. Numa disputa comercial, numa disputa diplomática, numa guerra, numa disputa política, né? Até, sei lá, nas relações pessoais, podem ser usados esses aspectos. Eles servem para todos os conflitos que você for enfrentar, né? E para prevalecer o resultado de uma guerra, comparar, ver o resultado dessa guerra, né, analisar as condições, né, e comparar tudo isso, você deve observar 5 fatores, segundo a arte da guerra. É o caminho, o clima, o terreno, o comando e a doutrina. Nós vamos já chegar na parte política, eu estou só fazendo uma pequena introdução para a gente vir para o tempo agora, para o que interessa, para os próximos meses, para as eleições, para aqueles que estão interessados bem nisso. Eu estou só situando o livro A Arte da Guerra. O que é que Sun considerava? O caminho não é o caminho que você ia seguir sozinho, era o que você compartilhava das ideias do povo e do Estado. E como você podia fazer para o povo ter as mesmas ideias do Estado. Como isso? Para o povo ser o Estado, para o povo estar com o Estado, né? Para o povo, como é que eu diria, exemplificar as ideias do Estado. Algumas pessoas conseguiram isso em alguns períodos, como Hitler da Alemanha, né, onde ele conseguiu que o povo tivesse a ideia do Estado. Então ele não tinha praticamente oposição interna. Não é isso? Então, essa é o caminho, um dos fatores para você analisar a guerra. O clima. O clima são, na época da guerra própria, são as estações. Quente, inverno, se está chovendo, se está fazendo sol, se é noite, se é dia. Então você tinha que observar todo o clima para poder definir sua estratégia, né? Um povo que era acostumado a lutar no pântano contra outro que era acostumado a lutar numa planície,
Isso aí teria que ser avaliado. Então hoje, nos dias de hoje, você tem que avaliar o clima, não o clima climático, mas as outras formas de clima que circundam um processo de disputa comercial ou política. O terreno eram as condições da natureza, o campo da batalha, se era favorável ou não. Hoje você também, às vezes você diz, rapaz, o terreno ali não tá bom para mim não. É o terreno que é ruim? É o declive? É um buraco? Não, o terreno que você chama é a situação onde você vai atuar, é o local onde você vai atuar, né? Se você está numa Câmara de Vereadores e faz oposição sozinho, você diz, rapaz, o terreno lá na Câmara é ruim para mim. O que é o terreno? É a área onde você vai atuar e realizar aquela sua ação. O quarto fator é o comando. O que é o comando? É as virtudes do seu comandante. Porque se você participa de uma guerra, o exército daquela guerra é a imagem do seu comandante. Se o seu comandante é inteligente, vão ter ações inteligentes. Se o seu comandante tem benevolência, ele vai saber tratar bem você e os adversários. Se o seu comandante tem coragem, ele vai implantar coragem nos seus seguidores. Se o seu comandante tem severidade, ele não vai gostar de gente faltoso, gente incompetente, não vai dar tanto valor a puxa-saco, que existe muito no processo e nos exércitos, principalmente empresariais e políticos. Ele vai valorizar mais a quem tem disciplina, a quem chega na hora, e não aquele caboclo que não faz o serviço e chega batendo no ombro e dizendo que depois vai compensar com alguma coisa pessoal, certo? Esse é a importância do comando. E a da doutrina. O que é a doutrina? É você ter uma organização eficiente. Se o seu exército não é eficiente, se ele não tem regras, se ele não tem controle, a doutrina vai embora. Se ele não tem uma cadeia de comando rígido, que isso aí é o que mais prejudica em alguns casos, certo? É a cadeia de comando rígida. Você dá uma ordem, a pessoa não cumpre. Aí depois, não, eu não vou cumprir porque fulano de tal vai me proteger, vai dizer que eu não posso ficar sem cumprir, que ele dá um jeitinho lá. Então essa cadeia de comando é uma cadeia de comando que tende ao fracasso, certo? Que não é muito boa. E a outra questão é o apoio logístico, que é as condições que o seu exército tem de receber apoio logístico. Isso aí no processo político, já entrando, a gente vê muito que muitas vezes o cara perde a eleição, aí quando chega para explicar porque perdeu, diz, não, mas eu não tive apoio. Não chegou o apoio. Prometeram e não veio. Isso é igual numa guerra. Você está esperando suprimento, alimentação, e aí o comboio não chega. Os soldados vão ficar com fome, fraco, e vão perder a guerra, né? Você está esperando armamento, está lá com os fuzis, está esperando cartucho, aí os cartuchos não chegam. Como é que você vai atirar? Isso, na política, muita gente diz isso. Rapaz, a logística não funcionou, o apoio não chegou, né? Esse apoio, muitas vezes, pode ser os panfletos que foram prometidos, os famosos santinhos que foram prometidos, os cartazes, o dinheiro para o tempo de televisão, para o programa de rádio do partido, né? Os recursos para montar um comitê, para montar a sua estrutura de campanha, para pagar seus militantes, as coisas que ainda pode na campanha. Antigamente tinha camisa, tinha outdoor, tinha brindes, tinha canetas, tinha bonés, tinha tudo. Foi tudo cortado, pagar a banda, estrutura de comício, palco. Então muita coisa foi cortado, mas muita gente reclama que não ganhou a eleição porque o apoio logístico não chegou,
certo? Essa é a introdução de como é que você se prepara para disputar uma guerra, né? Você tem que olhar todos os aspectos dessa guerra: o caminho, o clima, o terreno, o comando e a doutrina. É muito importante você observar todas essas questões quando você for para uma disputa comercial ou para, aqui no nosso caso, que eu vou me ater agora só à questão política, para uma disputa política, né? Uma outra arma que isso aconselha muito a usar é a dissimulação, e que na questão política é muito usada também, né? Alguns casos que você pode ver no ato da dissimulação na eleição. Por exemplo, você tem que ter muito cuidado no custo dessa guerra, no custo dessa eleição, no custo dessas ações. Você, sendo rápido, você evita desgaste, evita despesas e evita a união dos seus adversários. Então, quando você for tomar uma decisão, você tem que ter rapidez na decisão. Não é uma decisão impetuosa, ela deve ser pensada, mas ela deve ser rápida. Porque quanto mais você demora, mais você tem desgaste dos efeitos daquela decisão, mais há a possibilidade de seus adversários se unirem contra você, certo? Enquanto que se você tiver rapidez da ação, você evita esse desgaste. Outra coisa importante da disputa é você não destruir completamente o seu adversário. Não é vantajoso. Destruir. E o que é que você ganhou? Né? Às vezes é importante você derrotar o adversário, deixando ele intacto. Porque você ainda pode usar o que ele tem de bom em proveito de você. Se você, vou dar um exemplo prático para a gente começar. Se você tem num bairro uma outra liderança que vai ser candidato e que isso pode prejudicar a sua campanha, você destruindo aquele candidato, fazendo uma campanha ostensiva, criando calúnias, ou descobrindo que ele tem uma mancha na vida e divulgando isso, você destruindo esse candidato, ele e aqueles apoiadores dele vão ter raiva de você, vão ter ódio de você. Você vai tirar ele do caminho, mas vai ter pessoas totalmente contra você, a fim de lhe destruir. Enquanto que, se você conseguir derrotá-lo, impedir que ele seja candidato, mantendo intacto a relação e a integridade dele, você pode ter o apoio dele para a sua candidatura, certo? Então, você forçar um adversário a se render é melhor do que esmagar. Essa é uma das questões que é bem explicada na arte da guerra. É você manter o estado intacto do seu inimigo, dominar seu exército e forçá-lo à rendição. Traduzindo para hoje, é melhor você derrotá-lo, mantendo o poder que ele tem de transferir voto para você. E a possibilidade de que isso aconteça. Então você não criou um inimigo, você derrotou um adversário. Isso é muito importante dentro desse processo eleitoral, certo? Então, desintegrar o inimigo não é interessante. E outra coisa, você pode desintegrá-lo apenas através das alianças que ele possui, trazendo pessoas da sua área forte para você e minando aos poucos até ele ver que a melhor opção dele é se aliar a você, de que você partir para esmagá-lo e denegri-lo, certo? Se for o inverso, se ele for mais forte do que você, aí você tem que saber a hora de se retirar.
Se naquele momento ele é mais forte do que você, talvez não seja melhor você pensar em dar uma recuada. Rapaz, eu vou recuar aqui, porque se eu for aqui para frente, não vai dar certo. Parece um amigo meu que eu tenho, que ele adora me dar conselhos. E uma vez eu estava muito irritado, puto com algumas coisas, e cheguei para conversar com ele, e ele já me conhece muito, já sabe quando eu chego com raiva. Eu cheguei assim, irado, sentei, disse tudo que eu tinha vontade de dizer, e disse o que eu ia fazer. Ele deixou, tá, o estilo dele, calado. Aí depois disse: rapaz, tu já tentou tacar tua cabeça numa parede de cimento armado? Eu olhei assim assustado. Não. Tu acha que se tu tacar a tua cabeça numa parede de cimento armado vai acontecer o quê? Tua cabeça vai rachar ou a parede vai cair? Então eu já estava entendendo o que ele queria dizer. E realmente era verdade. Se eu fosse fazer o que eu estava com vontade de fazer contra quem eu queria fazer, eu era a cabeça e o outro era a parede de cimento armado. E com certeza quem ia rachar era eu. Então é essas coisas que você precisa vivenciar e aprender, né? Se o inimigo é mais forte que você, bata em retirada. É a melhor política da guerra. Aquela coisa dos 300 de Esparta, deixa para a história. Morreram lá os 300, né? Para você, o adversário sendo mais forte, naquele momento, a melhor estratégia é recuar. Dar uma recuada e esperar outro momento, certo? E aí você vai ver também na arte da guerra como você analisa essa questão que eu estou falando agora. Você tem que saber quando deve ou quando não deve lutar. Você tem que saber quando deve ou não deve lutar. Ah, eu vou ficar de braços cruzados. Pronto. Não. Você tem que saber a hora. Não é que você nunca vai lutar, amigo. Mas é que você tem que saber a hora que você vai enfrentar. Você já ouviu isso? Você não pode ser pautado pelos outros. Quem tem que pautar sua estratégia, sua luta, seu momento é você. Você não pode agir conforme o outro deseja. Então tem hora que o outro quer ir para a luta. Ele está num momento melhor, está bem localizado, seu exército está nas trincheiras, está pronto para fazer igual o meu Flamengo, vapt, e você tem que saber a hora. Não quero lutar agora não, filho. Pode ficar aí armado até os dentes, punhalzinho cruzado, dente trincado, que eu não vou. Não é a hora. Você tem que saber a hora de lutar. Você mantém a sua tropa unida. Pessoal, não é a hora. Vamos ficar aqui. Então, na arte da guerra, tem alguns pensamentos que a turma gosta de copiar e colocar. E eu até sublinhei aqui para mostrar bem isso. Ele diz: aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará sem batalhas, sem perigo de derrota. O que é que ele quis dizer com isso aí? Que para você travar as batalhas, você tem que conhecer fundamentalmente duas pessoas. Duas. Você e o inimigo. Se você não se conhecer, não tiver a capacidade de fazer uma análise, puxa vida, eu tô fraco. Se eu for ali, o cara tá forte, tinindo, fazendo 100 metros em... O cara tá fazendo 100 metros em 10 segundos. E eu tô com a língua de fora. Aí você não vai.
Agora você diz, rapaz, eu tô bem, o cara tá mais fraco. Você tá... Boa análise dos dois, aí pode ir que você vai ganhar. Outra frase, continuando essa, é aquela: aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances são iguais, vai dar empate. Você não sabe quem é seu inimigo. Mas você diz, rapaz, eu tô bem, pode vir quem vier. Sabe? Ah, tô nem aí. Não é, às vezes você não diz, quero nem saber quem é que vem aí. Meu pessoal tá aí, fiz meu trabalho, o povo tá me apoiando, eu tenho apoio logístico, tá todo mundo em dias, pago, não tem uma reclamação, minhas propostas são boas, pode vir quem vier. Você não sabe como está seu adversário. Não é garantia de vitória. É mais garantia de que você não vai perder. Então pode dar o empate, como você pode ganhar, né? Mas você tem que conhecer a si, principalmente. E aquele que não conhece nem o inimigo e nem a si próprio, será derrotado em todas as batalhas. Então, eu vou parar aqui, que minha assessoria diz que contar história é bom, e realmente é bom. Eu quero contar duas historinhas aqui sobre isso. Eu sempre trabalhei com coordenação, marketing político, assessoria de campanha, é minha área, certo? Participo das eleições de Maracanã desde 1982, quando eu fui candidato a vice-prefeito de Maranguape pelo MDB. Eu era o vice-prefeito representando Maracanã, e o Marcelo Silva, arquiteto, presidente estadual hoje do PV, que era bem novinho igual a mim, lógico, em 82, nós fomos candidatos pela oposição. Marcelo Silva depois foi até prefeito de Maranguape, anos depois. Eu não tive a sorte de ser prefeito de Maracanã. Não sorte, eu não trabalhei como deveria para ser, né? E participei de todas as eleições. Em uma das eleições, eu não vou citar só os nomes por uma questão de ética. Uma das eleições eu fui convidado para um jantar com um candidato a vereador que tinha muito dinheiro. Empresário, tinha muito dinheiro. E aí meu amigo insistiu para mim, rapaz, vamos, tu não vai deixar de apoiar não, é profissional, tu vai apoiar teu candidato, mas tu dá uma orientação a ele, uma assessoria a ele, o cara tem dinheiro, vai te pagar bem e tudo. E, tá certo, dinheiro que é ruim, né? Eu fui, né? E o cara era da situação também, apoiava o mesmo candidato a prefeito que eu apoiava, não tinha problema. Aí eu fui. Chega lá, nesse jantar, eu era para ser analisado se eu era bom ou não para ser o assessor dele. Certo? Então, pela lógica, quem tinha que falar mais era eu, né? Mostrar meus conhecimentos e tudo. Eu comi bem, não paguei, falei 3 minutos no máximo e o candidato falou os outros 80 e poucos minutos do jantar. Ele sabia tudo de campanha. Já tinha sido feito campanha em Fortaleza, era experiente, entendia de campanha, estava com 3 mil votos garantidos, tal. Quando terminou, agradeci e fui embora. O meu amigo do carro disse, rapaz, tu não fez nenhuma proposta. Eu digo, pra quê, rapaz? O cara não precisa de mim, não. O cara sabe de tudo, sabe mais que eu, filho. Não precisa de mim, não. Quando abriram as urnas, o cara teve 502 votos. Chegou nem perto de ser eleito. Então, para você ver, o que era? Ele tinha todas as condições, tinha dinheiro, tinha como montar uma logística, tinha como montar uma boa campanha, mas não se conhecia. Ele não sabia quem era ele. Ele podia ter feito sucesso no ramo empresarial, mas ele não sabia quem era ele. Na campanha ele atrapalhou, fez besteira nos palanques, foi preciso ser chamado a atenção para não prejudicar a campanha. Não conhecia. Ele não sabia, não conhecia o terreno também, que era outro. Se ele participou de campanha, ele participou sem conseguir assimilar. Então ele não conhecia, né? Outro, eu também estava em casa, eram as 12 horas da noite, recebi uma ligação de um amigo meu perguntando se podia passar lá em casa com
um amigo. Tá certo, pode passar. A política a gente recebe toda hora, né? Não tem isso, não. E aí, eu recebi esse meu amigo e esse outro empresário que estava apoiando uma candidatura. E achava que a eleição já estava garantida, mas que estava precisando dar o arremate final para a campanha. Eu, tudo bem. Conversei com ele, dei algumas ideias, conversamos. No fim, ele achou o meu preço caro, não quis me contratar, achou muito caro. Eu também não... Acredito que na época eu não estava aperreado, também não quis discutir o preço. E aí, ele não fez o que eu orientei, fez outra coisa, não sabia. Ele era um bom comprador como empresário, mas como político ele não sabia comprar. E findou perdendo a eleição por 400 e poucos votos, o candidato dele. Então é preciso que você tenha a humildade de fazer uma análise sobre você. A arte da guerra é muito isso. A arte da guerra, ela não ensina você a ganhar uma guerra de forma automática, não. Ela lhe mostra que você, principal é você entender a guerra. É você entender você. É você se conhecer, ter a humildade de analisar todos os adversários e de entender a guerra. A guerra, como a eleição, é uma coisa de estratégia, de estudo. Não tem sorte aí não, não passa por sorte não. Né? Não vai cair uma centena de votos com seu nome dentro da urna. De jeito maneiro, numa centena de eleitores não vai clicar lá enganado no seu nome não. Você tem que ter uma boa estratégia, tem que ter uma boa logística, tem que ter um bom exército, tem que se conhecer, tem que conhecer os adversários, conhecer o terreno para ganhar a eleição. Essa que é a questão. Ah, mas tem gente aí que nem tem estudo, sabe nem ler direito e ganha eleição. Mas para que tem assessor? Para que tem a vivência? Às vezes o cara nem não tem estudo não, mas o cara tem vivência, sabe? E muita, conheço, nessa minha vida eu conheci muita liderança política que tinha muita vivência. Ganhava eleição com a vivência. E meus amigos doutores e formados não ganhavam não tinham voto não, porque a soberba era alta. Sabe? Porque a falta de humildade para reconhecer o valor dos outros, às vezes passa por quem tem conhecimento, amigo. Sabe? Esse que é o problema. É você saber reconhecer o valor das outras pessoas, mesmo que elas não estejam com você. Rapaz, fulano é fera. Cara, eu tenho que ter cuidado com ele. E não, tá contra mim, que ele não presta nada, só fala besteira. Tá pensando o quê? Rede social não ganha eleição não, rapaz. Quem ganha eleição é dinheiro. Isso aqui que ganha eleição. Vejo muita gente dizer isso. É só isso aqui, ó. Precisa ter isso. Rede social, estratégia, marketing, tática. Isso aí não ganha eleição não, rapaz. Se o cara tiver isso aqui, acabou. Conheço muitos que tem isso aqui, que tinham isso aqui e perderam a eleição. Tem casos famosos. Quem não ouviu falar em Antônio Hermínio de Moraes, São Paulo, né? Perdeu a eleição. Maior milionário do Brasil na época. Quem não ouviu falar em Silvio Santos, não conseguiu articular. Conseguiu, não. Falhou estratégia, falhou logística, falhou articulação. Falhou uma de coisa, não conseguiu articular. Maracanã mesmo, nós temos exemplo de pessoas com muito dinheiro, que eu não vou citar aqui também por uma questão de ética, que não ganharam a eleição. Sabe? Dinheiro é um dos fatores para o processo eleitoral. Dinheiro é a logística.
São aquelas famosas condições que não chegaram. Aí é o dinheiro. E hoje, com a fiscalização do Ministério Público, o dinheiro serve muito para estrutura, para viabilizar. Né? Porque se você for comprar o voto com dinheiro, você corre o risco de ser impugnado ou de ser preso. Certo? E você já começa o mandato de uma forma que nós sabemos que não vai prestar, não vai ser um bom mandato. Né? Então o dinheiro é importante, claro, lógico, todo canto. Dinheiro na eleição é muito importante. É muito importante para criar uma logística para você. Mas você tem que conhecer seus adversários, você tem que conhecer o terreno que está lá, você tem que se conhecer, saber das suas capacidades, e você tem que ter um bom exército treinado, capacitado, um bom general com disciplina. Não é, vou botar ali fulano que ele se dá com todo mundo, é bonzinho, não sei o que, não. Filho, meu chefe de campanha é um cara que íntegro, que tem qualidades, que sabe liderar, mas lidera unindo, conciliando, juntando as pessoas. Aí você vai bem. Eu aconselho você a ser o soberano. Você, o candidato, deve ser o soberano. Na arte da guerra, você lendo, você vê isso. Você deve ser o soberano. O candidato deve ser o soberano. E ter o seu general. Leia a arte da guerra que você vê isso aí, meu amigo Eudásio. Disciplina e coragem, é isso, Eudásio. Eudásio é um estudioso da arte da guerra. Você é o soberano. Tem decisões que não cabe a você tomar, porque você pode perder o voto. E o seu general tomando, o cara fica com raiva do seu general, mas continua votando em você. Você já ouviu falar que as coisas boas, quem faz é o soberano. E as execuções e as coisas e as prisões, quem faz é o general. Certo? Então é isso que você deve ter na sua campanha. Você é o soberano e você tem um general que vai conduzir a sua campanha com disciplina e coragem, como diz o meu amigo Eudásio. Então essa é a forma. E a gente estava falando em articulação, viu, Eudásio? E eu ia aproveitar aqui para dizer o seguinte, que quando você for fazer suas alianças, você tem que ser um cara esperto. E tem que usar a arte da guerra. Como? Na arte da guerra, Sul diz o seguinte, se o mensageiro fala moderado, ele vai avançar. Ele vai lhe dar uma rasteira. Se ele chega lá moderado, não, vamos pensar, eu vou reunir o pessoal para decidir se nós vamos lhe apoiar. Ele está ganhando tempo para tomar outra decisão. Isso mesmo, depois eu vou lhe chamar para a gente discutir Maquiavel aqui. Combinar Sun Tzu com Maquiavel não perderá jamais. Para outra live aqui nós vamos falar sobre Maquiavel e eu vou chamar para a gente dividir aqui, como nós estamos fazendo sempre. Então, se o mensageiro vier moderado, ele está querendo, um abraço aí para o meu amigo Lucinildo Frota, que já entende muito da arte da guerra, está entrando aí para participar junto com a gente. Se o mensageiro vai falar moderado, rapaz, vamos esperar, não sei, eu ainda não decidi para o seu partido, vou reunir a família, não sei o que, ele está pensando em tomar outra decisão. Sul diz o seguinte, se o mensageiro fala de forma ameaçadora, agressiva, ele está ferrado. Não tem arma nenhuma. O cara que chega para você e diz, rapaz, eu vou passar por cima de você, vou lhe destruir. Tô bem. Tá doido, tem 2.000 votos por baixo já, garantido. Tô vendo aí, eu não tenho dinheiro para aguentar os votos que estão vindo. Eu acho que eu só vou precisar de 1.500 para ser eleito. Esse daí não tem nada. Esse daí tá perdido, sabe? Tá desesperado. Tá? Pode chutar, pode deixar ele para lá. Como eu não tenho dinheiro para esses votos, eu estou pensando em desistir para apoiar um candidato. Como é que você...
sugere aí, vamos fazer uma proposta, o cara não tem nada, você vai jogar seu prestígio, seus acordos no mato. E se o seu mensageiro for de uma forma moderada, ele realmente está querendo uma trégua, está querendo conversar com você. Se ele chegar para você e disser, rapaz, eu quero tal, só estou precisando aqui conversar com as pessoas, mas eu vou ficar com você, tal, tal. Pode confiar, ele está ajeitando o campo para aderir a você, sabe? Porque aquele que vem com muita pompa, quase sempre é uma tática, como diz Tzu, para não demonstrar a fraqueza que ele tem, sabe? Então é importante que você analise todas essas questões para você fazer sua eleição. Você sabe que tanto faz sua campanha ser para prefeito, para governador, para senador, para deputado federal, estadual, vereador, não importa o tamanho dela. Se ela é grande ou pequena, mas ela é administrada de forma igual. Não adianta, o Alan está falando de coordenador de campanha, de exército e tudo, bem, a minha campanha é de vereador, rapaz. Vai do mesmo jeito, filho. Se você só tiver 5 pessoas, você tem que organizar aquelas 5. Se o seu comitê é na sua casa, você tem que organizar horário para atender o povo, material. Não importa se é um comitê luxuoso lá da Santos Dumont ou se é um comitê na sua casa. Tem que administrar. Não importa se você tem 1.500 militantes ou se você tem 5 primas, sobrinha que vão lhe ajudar. Você tem que organizar, você tem que treinar. A forma de administrar é a mesma. É fundamental. Meu amigo Eudásio Combin, onde se enquadra a nossa posição na arte da guerra? Eudásio, eu acho que hoje, se eu fosse avaliar, cometendo um erro até em avaliar, porque depois eu, como estudioso, posso cair do cavalo, né, e ser decepcionado das redes sociais. Mas eu colocaria hoje a oposição, ou não, alguns anos em Maracanaú, a oposição de Maracanaú fala muito belicosa, fala muito agressiva e não tem voto para provar. Tem. Por que o governo do estado nunca apoiou forte? Porque nas campanhas passadas vinha recurso, vinha estrutura, vinha militante, vinha dinheiro, vinha tudo, nunca veio. Porque o governo do estado não tinha interesse em derrotar Maracanaú? Não, sempre teve. Segundo município do estado de Ceará, com arrecadação dessa, como todo mundo fala, sempre teve. Mas quando ele pegava as pesquisas, amigo, ele olhava e dizia, não, vamos investir aqui em Sobral, vamos investir aqui em Itapoca, Quixadá, que o Hilário ganha lá. Vamos investir aqui lá no Tauá para derrotar o Domingos Filho. Não, Juazeiro, rapaz, o deputado vai vencer aqui lá em Juazeiro, vai ganhar de volta para nós. Maracanã, não, cara, aqui não tem chance de ganhar não, tá perdido. Para que a gente vai perder dinheiro aqui, perder investimento, pedir a empresário para apoiar, desgastar? Não, sempre. Das últimas eleições foi assim, né? O governo do estado estava indo por cima, tinha condições de tirar todos os partidos, 80% dos partidos eram fechados com o governo do estado e a prefeitura de Fortaleza. E não fizeram. Não fizeram. Uma vez lá, apertaram até puxar o DEM e nem levaram todos os candidatos. Não fizeram. Não tinham interesse. É. O PT tá aí, apoiando a gestão o tempo todo. Sempre. Por que o governo do estado não tira? Acha que se eles tivessem força para ganhar a eleição, o governo do estado não já tinha chamado o PT nas eleições passadas, anteriores, e tinha dito, rapaz, vocês vão ficar com a gente aqui.
Isso mesmo, ou seja, o governo do estado conhece o terreno e sabia que não tinha chance. Usou a arte da guerra. Filho, nós estudamos aqui o terreno, não temos chance de ganhar, por que nós vamos queimar nosso exército aí? Usaram na ponta do lápis o livrinho da arte da guerra, sabe? Então é muito salutar você conhecer as estratégias, claro, para a sua campanha política, certo? O Tzu sempre disse uma coisa que é interessante, ele diz que o mais elevado, vou traduzir até as próprias palavras dele, o mais elevado dom da arte militar de enganar o inimigo é esconder suas intenções. Ou seja, não vá com todas as suas intenções em aberto quando for negociar com alguém para lhe apoiar ou para fazer aliança. A maior arte da guerra é você não deixar o inimigo saber o que você está pensando. Quantas vezes eu vejo uma pessoa dizer, rapaz, fulano me traiu. Ora, traiu porque tu quis, rapaz, porque tu abriu todo o jogo com ele. Tu disse tudo. Não, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Fulano tá vindo aqui para fechar comigo, Beltrano, tal. O cara, rapaz, o negócio é fácil, isso aí é bom. Fiz muito isso no sindicato, hein, Eudácio? Eudácio era um perito em esconder as intenções nas eleições sindicais do Cisma. Era um perito. Eu participei de umas 2 eleições ao lado do meu amigo Eudácio, mas lá no sindicato eu sempre ficava mais abaixo, que ele é mais oficializado lá, sabe? Tem mais experiência no ramo de sindicato. Mas é isso, você tem que enganar, esconder, dissimular, é a palavra que se usa, as suas intenções, né? Essa é outra dica que eu estou dando. E outra coisa, filho, se você vai disputar uma eleição, isso acontece, eu não quero ofender ninguém, por favor, aqui eu não estou usando o exemplo individual de ninguém, certo? Estou usando uma coisa que acontece. Mas que já aconteceu aqui. Renato Torrano, Tadeu Nascimento. Quem foi mais? Vai lembrando aí, Eudácio. Quando você vai entrar num terreno que você não conhece, qual é a primeira coisa que você faz? Você vai fazer uma excursão na África do Sul. Aí você desce lá, que é difícil hoje, né? Mas você compra passagem de avião para a África do Sul, desce lá. Qual é a primeira coisa que você procura? Um guia. Você não vai entrar na selva só. Você não conhece, sabe nem onde são as trilhas, sabe nem onde é que estão os tigres, os leões, não sabe onde está a reserva. Primeira coisa que você procura é Edson Silva também, Eudácio. É isso, Tadeu Nascimento, Edson Silva, Renato Torrano. Primeira coisa que você procura é um guia. Então, filho, se você vai para uma guerra, num ambiente que você não conhece, a primeira coisa que você faz é contratar um guia local. Na eleição, se você não conhece a eleição, é a primeira vez que você vai disputar, a primeira coisa que você tem que fazer é contratar guia, filho. Por melhor que você seja no ramo empresarial, por melhor médico que você seja, por melhor advogado que você seja, por melhor jogador de futebol que você seja, por melhor artista que você seja, a primeira coisa, se você não é da área, que você tem que contratar é um guia que entenda de eleição. Se você for para outro município, que conheça o município, que seja de lá. Mas um guia bom, né? Aquele que lhe venda, que conhece sem conhecer, não. Eu acho que algum desses daí contratou guia errado, certo?
Mas a primeira coisa, quando uma pessoa que tem muito dinheiro, muito prestígio, muita força política, quer entrar no outro município, qual é a primeira coisa que ele faz? Se aproximar de lideranças políticas de lá que estão na oposição. Se ele não for trazido pelo lado da situação, ele se aproxima logo. Rapaz, quem é a oposição lá na política? É o Joaquim, o Pedro e o Manel. Rapaz, eu quero trazer eles aí pra gente jantar num restaurante bem chique, que é pra me impressionar logo os caras, eles ficarem logo babando, doido por mim. Aí ele faz. Manda o carro buscar os caras, traz pra um restaurante bem chique. E alguns, eu não estou dizendo todos, botam em secretária muito bonita para acompanhar o jantar. E aí conversa a cabeça dos caras para eles serem os guias, para eles abrirem as portas para você entrar, para eles marcarem as reuniões com as famílias, eles que sabem qual é o aniversário do seu Raimundo, eles que sabem quem é o macumbeiro do bairro, eles que sabem quem é o pastor, eles que sabem quem é o grupo de igreja. Então é isso que ele faz, ele busca um guia local. Outra dica lá do nosso amigo, certo? É muito importante isso, principalmente para aqueles que são chamados, entre aspas, de forasteiros nos processos eleitorais, certo? Terem seus guias para lhe introduzirem na sociedade, certo? E eu posso até usar o exemplo que, com certeza, não vai ofender ninguém, é uma realidade, né? Deputado Roberto Pessoa, deputado federal, quando quis vir fazer política em Maracanaú, ele montou um grupo político que fazia oposição ao grupo do Júlio César, pessoas de famílias tradicionais de Maracanaú, pessoas conhecidas, minha amiga Silvana Maciel, da família do Piauí, se eu não me engano, Nonato, baixinho, eu acho que até o Eudásio Menezes, era o Eudásio Menezes, o Eudásio do Chapéu, montou um grupo político de pessoas do município que tinham representatividade, perdeu a eleição, disputou uma bela eleição, né? Perdeu, e continuou no município. Paiva Dantas, isso, o vereador Paiva Dantas também fazia parte. E aí, continuou no município, deixou aquela imagem que não era do município. Depois que disputou a eleição, que passou a ter a convivência com todo mundo, a vivenciar o município, se ele não tivesse o objetivo que tinha de trabalhar por Maracanaú e em Maracanaú, ele tinha ido embora depois da eleição. Mas não, continuou no município, veio a eleição para deputado, foi votado de novo, e aí já solidificou a imagem do município, né? E já passou a navegar de forma natural no município. E ganhou a eleição, ampliou. O que é que ele fez com o adversário? Ele foi para cima para destruir? De que forma? Tirando quadros de lá para cá. Minando a insatisfação que tinha dentro do grupo. E aí somou. Trouxe o atual prefeito Firmo Camussa, trouxe Paulo Alexandre, emancipador, trouxe Vianinha, Antônio Corrêa Viana Filho, que era um ex-prefeito que dava sustentabilidade ao grupo do Júlio César, criou a insatisfação, não destruiu o inimigo logo, apenas minou o adversário e foi trazendo e ampliou os aliados, fez uma política de aliança muito grande e ganhou as eleições. E ganhou bem, folgado. Se eu não me engano, Eudásio, foi 60 e pouco a 33, né? 67 ou 66 a 33 mil votos. Então isso é a arte da guerra, é você saber. Roberto soube como chegar aqui.
soube escolher uma área boa, soube como chegar, né? Quais os guias locais que ele ia conseguir. Sabia que podia perder a primeira, mas já tinha a estratégia de continuar trabalhando para mais adiante. E fez tudo certinho. Se ele fez tudo certinho, podia dar errado? Não. Tinha como dar errado. Analisou o adversário. E eu quero lhe contar uma história que eu sempre conto, porque realmente é verdade. Eu fui um dos coordenadores da campanha da professora Margarete Rose, do grupo do Júlio César. Certo? E realmente, desde o início, nós tínhamos tudo para perder a eleição. Tudo. Tudo. A escolha do candidato foi toda errada. Né? Toda errada a escolha do candidato. Já vinha mesclado por escolhas erradas para a eleição de deputado estadual, certo? Já deixava mágoas, já deixava arestas na escolha de deputado estadual. A escolha do nosso candidato foi toda errada, certo? Foi escolhido, foi definido 2 dias antes da convenção, para você ver como estava, o exército estava todo desorganizado. Não tinha general. O soberano, o Eudócio está dizendo que há quem diga que isso foi intencional. Vou já falar, só terminar aqui, nós vamos falar nisso aí. E o soberano não estava mais querendo fazer o papel de general, e a gente não tinha mais general, a coisa ficou sem direção. O candidato foi escolhido 2 dias antes. O candidato a vice, nós fomos para a convenção com os painéis em branco no lugar do candidato a vice, porque ninguém sabia quem era. O pintor com a lata, parece brincadeira, mas é verdade. O pintor com a lata e o pincel lá no local da convenção, esperando para pintar o nome do vice. Você acha que uma campanha dessa tem condição de ganhar? Não tem, amigo. Por isso que eu falo em organização. O nome do vice foi pintado lá meia hora antes da convenção começar. E com 2 meses de campanha, que as campanhas eram longas dessa época, com 2 meses de campanha, 3 horas da manhã nós chegamos de uma reunião, eu e o prefeito Júlio César, lá na casa dele ali na Padre Zé Holanda do Vale. Sentamos no escritório que ele tinha lá, ele tirou o sapato, tirou a meia, botou na cadeira, os pés na cadeira, eu sentado na outra sem sapato, tirei o sapato também, cansado. Aí ele me fez a seguinte pergunta: Alan, tu acha que nós vamos perder por quanto? Então, a gente sabia, filho. Nós sabíamos. Aí eu disse a ele que achava que a gente ia perder. Fui até legal, pelos 20 mil votos. Ele olhou para mim e disse: eu acho que é por mais. E realmente foi por mais. Certo? Então a gente sabia dessa questão. Eu quero encerrar com 1 hora aqui. Essa questão da intencionalidade da derrota nós vamos discutir quando a gente estiver conversando sobre Maquiavel. Muito obrigado, pessoal, e vocês podem assistir essa live na TV Pitaguari, canal do YouTube. Até amanhã.